Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do perfil do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu tô chegando aqui para convidar você para participar do meu conhecido Web Talk, onde eu venho aqui, passo uma curiosidade, uma dica, uma informação, algo histórico sobre a cidade de Atlanta ou sobre a Geórgia, ou até mesmo sobre algo que é interessante para quem visita os Estados Unidos. Então hoje eu resolvi trazer uma informação a respeito de um lugar que é super interessante para quem visita a cidade de Atlanta, para quem está conhecendo os Estados Unidos e resolve passar por aqui, ou se você mora aos arredores, né, do estado da Geórgia, mora na Flórida, numa outra cidade e resolve passar por Atlanta, eu recomendo vocês conhecerem o Aquário de Atlanta. O Aquário é um dos pontos assim mais importantes turisticamente falando, fica localizado no centro da cidade. Ele fica bem próximo ao Museu da Coca-Cola. Ele está ali do lado, então é uma opção a mais. E o Aquário da Geórgia é considerado um dos maiores aquários do mundo. E ele fica situado no centro da cidade de Atlanta, no famoso Downtown, bem próximo do Centennial Olympic Park. O aquário é um marco importante da cidade e uma atração imperdível para visitantes de todas as idades. O Aquário de Atlanta foi inaugurado em 2005 e abriga milhares de espécies marinhas e é conhecido por suas instalações tecnológicas e programas de conservação. O que eu queria dizer também é que antes do Georgia Aquário ser inaugurado, eu já morava aqui nessa época, eu me lembro quando foi inaugurado, em 2005. Então, as pessoas saíam aqui de Atlanta, do estado da Geórgia, e iam visitar cidades vizinhas que tinham aquários. Por exemplo, a cidade de Chattanooga, que fica aproximadamente menos de 2 horas de viagem. Chattanooga fica no estado do Tennessee, que é um estado vizinho aqui da Geórgia. Uma outra cidade também no estado do Tennessee é Gettysburg. Também tem um aquário. Então me lembro que todas as vezes que eu viajava por essas cidades vizinhas, eu ficava sempre encantada em visitar os aquários, achava uma atração, eu acho uma atração super interessante para todas as idades. E até que enfim a cidade de Atlanta recebeu esse presente que eu vou contar aqui para vocês no final. Quem foi que ofereceu esse presente para a cidade de Atlanta? Então o aquário de Atlanta foi inaugurado em 2005. Ao visitar o aquário, os visitantes podem explorar, né, uma ampla variedade de exibições e participar de diversas atividades interativas também, porque eles têm assim bastante atividades que você pode fazer dependendo, né, da época que você visite, dependendo do período, né, se for verão, se for período de primavera. Então eles sempre têm assim alguns temas para as pessoas que querem conhecer e verbalizam isso muito bem com as atrações. Então o que eu gostaria de falar é que entre os destaques maiores estão o Ocean Voyager. É um imenso tanque que abriga tubarões, baleias e mantas. E tem também o Cold Water Quest, onde é possível a gente observar belugas e pinguins. É super interessante. As crianças ficam assim super encantadas, porque tudo isso é muito visível, né? Tem aqueles vidros em que você pode ver ao vivo. Então é muito interessante. São coisas que a gente só consegue ver em filmes ou através da televisão. Então você tem ali a visualização, né, das baleias, dos tubarões. Então é muito interessante de conhecer. Além do mais, o aquário também oferece shows ao vivo, como o Dolphin Celebration, experiências imersivas, como tem uma experiência que é super interessante, que chama Under the Boardwalk, onde focas e leões marinhos exibem suas habilidades. Então é muito interessante conhecer o aquário de Atlanta, aqui em Downtown. A visita no aquário, ela pode ser mais cômoda, mais interessante, se você comprar o seu ingresso com muita antecedência, porque é um dos pontos turísticos mais interessantes para você conhecer na parte de Downtown. Além do Museu da Coca-Cola, como eu já falei antes, eu já fiz aqui um web talk
falando sobre o Museu da Coca-Cola, e eles estão exatamente na mesma área. Então você pode fazer os dois passeios, você pode visitar o Museu da Coca-Cola e conhecer o Aquário de Atlanta. Para você adquirir os ingressos, você pode fazer antecipadamente online, ou você pode comprar também na entrada do aquário. Mas claro que dependendo da época, talvez você vai encontrar aí filas gigantes e tal, e eles têm assim horários dos shows que já são todos programados. Então se você quiser fazer apenas uma visita, você pode arriscar, mas se você quiser realmente conhecer o Aquário de Atlanta, participando de um desses shows, né, do Dolphin Celebration, ou participando das atividades de focas e leões marinhos, aí você realmente tem que comprar o seu ticket, né, o seu ingresso, dependendo, né, da agenda que está programado para cada horário de show. Mas o importante é que você possa garantir a sua entrada, porque vale muito a pena conhecer o Aquário de Atlanta. Bom, se você está na cidade de Atlanta ou você está visitando lugares próximos, né, se você está em algum estado como Flórida, North Carolina, South Carolina, Tennessee, o Alabama, e você vem visitar, é interessante você saber que o aquário funciona nos fins de semana. Então, se você está em viagem, checa pela website os horários de abertura do aquário, geralmente domingo é um pouquinho mais tarde, e vale a pena conhecer porque você vai ver os mistérios, né, dos mares, oceanos, e é muito interessante também porque tem assim atividades super especiais que encantam as crianças, porque são milhares de espécies marinhas super diferentes. O aquário da Geórgia abriga no seu interior uma grande quantidade de animais aquáticos, como golfinhos, tubarões martelo, arraia, além de imensos tubarões-baleia. Além do mais, você pode conhecer também outros animais originários de várias partes do mundo, como os pinguins africanos, jacarés, leões marinhos ou lontras. Uma verdadeira viagem pelo ecossistema marinho. E aí tem uma coisa que é muito interessante. O Aquário de Atlanta, ele foi inaugurado no dia 23 de novembro de 2005, aproximadamente no período, né, de Thanksgiving, que é uma celebração que a gente tem aqui durante o mês de novembro, que é o Dia de Ação de Graças da cultura americana. Então, o aquário, ele foi um projeto, um presente, um gift do dono do Home Depot. Lembra que eu já fiz aqui um web talk falando a história do Home Depot, que é uma loja de materiais de construção, é uma loja que vende coisas para quem quer fazer reforma, para quem trabalha com construção, para as pessoas que querem reformar casas e tal. Então, o fundador do Home Depot é o Bernie Marcus. Ele doou para o aquário 250 milhões em doação como presente para a cidade de Atlanta. E o melhor de tudo é que o terreno onde foi construído o aquário foi um terreno doado pelo Museu da Coca-Cola, pela empresa da Coca-Cola, a companhia da Coca-Cola. Então, praticamente, eles dividem, né, a Coca-Cola e o aquário, eles dividem o mesmo terreno, porque um fica de frente para o outro. Então, isso facilita com que as pessoas que vêm fazer turismo aqui em Atlanta, elas possam conhecer as duas opções. Tanto conhecer o aquário de Atlanta, o aquário da Geórgia, como também conhecer o Museu da Coca-Cola, com toda a sua história, com a sua loja. E é assim, dois lugares fantásticos para se conhecer e são marcos importantes no turismo aqui na cidade de Atlanta. Então, o dono do Home Depot, ele resolveu fazer essa doação de construir esse aquário com o objetivo de manter a conservação e a educação da vida marinha. Então, por isso que ele entrou com dinheiro para a construção do aquário e a companhia da Coca-Cola doou o terreno. Então, as duas coisas juntas fizeram com que o aquário tivesse tornado um dos lugares mais visitados aqui em Atlanta, e foi muito rápido a construção. Bom, quais são as pessoas que mais visitam o aquário? São as pessoas que vêm como turista aqui na cidade de Atlanta, muita gente que mora aqui em Atlanta também
adora conhecer, porque é um ponto turístico bastante visitado, fica em Dantal, no centro da cidade, e aos arredores de Dantal existem também outras opções de atrações turísticas e outras opções que você pode conhecer, e Atlanta é uma cidade muito grande. Bom, além disso tudo, o aquário, eles têm um trabalho que chama Field Trip, que é visitas em grupos de escolas. Então, as escolas, geralmente, uma vez por ano, 2 vezes por ano, fazem um Field Trip. Eles se reúnem e levam as crianças para visitar o aquário e possivelmente visitam a Coca-Cola também. Eu acho que a mesma sequência de visita do aquário também deve acontecer com a Coca-Cola. E eu queria falar uma coisa para vocês que é muito interessante, que apesar de que eu moro aqui há muitos anos, mas eu nunca fui, eu preciso marcar um dia para ir, é uma atração que eles têm, que eles fazem, não é o ano inteiro, mas eles têm um período que eles fazem isso, que chama Sleep Under the Sea. Você pode comprar o seu ticket e aí você pode dormir no aquário com todas aquelas atrações. Então você dorme olhando, né, para, vamos dizer assim, olhando toda aquela visão, né, de golfinho, de tubarão, de peixes e tal. Então é muito interessante. O pacote chama Sleep Over. E tanto serve para adulto como para as crianças. Normalmente as pessoas comemoram aniversário, fazem, né, o pacote, juntam grupos e fazem esse pacote de sleepover que chama Sleep Under the Sea. Se vocês quiserem saber um pouquinho, né, que legal, né, Rose? Que bom que você tá aqui, Rose. Boa noite para você. Esse sleepover, ele custa atualmente $110. Eu acredito que inclua algumas coisas, algumas opções pelo valor. Deve incluir alguma coisa. Eu não sei se lá eles dispõem de, vamos dizer assim, de colchões, alguma coisa, ou blanket para as pessoas dormirem, mas é uma coisa muito interessante que faz tempo que eu tô querendo fazer, ainda não fiz, mas quando eu fizer eu venho aqui contar para vocês, tá? Que é o Sleepover do Aquário da Diódia. Bom, a visita ao aquário, ela dura em torno de 2 a 4 horas. Se você tiver muita pressa, você consegue fazer em 2 horas, mas se você quiser fazer assim, mais calmamente, parando, com direito a tirar suas fotos, filmar, porque é tudo de vidro, né, aqueles glass, então você consegue ver tudo muito ao vivo ali e é realmente fantástico. E tem o show popular, que é o Dolphin Show, que você tem que chegar um pouquinho cedo para você conseguir um bom lugar na frente para você ver melhor. Mas é claro que se você souber o horário, se você marca o seu ingresso, se você compra o seu ticket com antecedência, você pode fazer a marcação de lugares e aí você fica bem próximo de onde vai acontecer o show de Dolphin. Bom, as dicas que eu gostaria de dar é que é muito interessante quando você está em Atlanta ou que você deseja visitar a cidade de Atlanta, você comprar o seu ticket online, porque aqui tudo é tudo feito com muita antecedência. Então, assim, se você realmente tem pouco tempo para visitar a cidade, se você está de passagem por aqui ou se você vai ficar pouco tempo, é interessante você conferir os horários de shows, saber qual a programação do determinado dia que você vai, para que não seja apenas só uma visita que você vai fazer dentro do aquário, mas que você também tenha a possibilidade de conhecer e participar desses shows, desses eventos que acontecem lá dentro. A visita ela dura em torno de 2 a 4 horas. Se você quiser ficar mais tempo, demorar mais um pouquinho, eu acredito que 4 horas é um tempo suficiente para você conhecer a parte do aquário, a parte mais interessante do aquário. Então dá para fazer sim 4 horas. Eu já levei assim muitos amigos, família que vieram visitar Atlanta e sempre levo, né, assim, levava muito meu pai quando ele vinha para Atlanta, a gente sempre ia visitar porque ele adorava visitar o aquário. Então, era uma das atrações assim que ele mais se interessava de ver. E é legal você levar alguém que está visitando a cidade para conhecer, porque realmente é um lugar que agrada a todas as idades. O estacionamento é pago, não faz parte do ingresso, você tem que pagar separado. Se você vai vir de carro e vai estacionar, tem estacionamento, bastante vagas, muito organizado a parte de estacionamento. E lá dentro tem o Coastline Café, que é um restaurante que ele serve snack e também a parte de lanche. Eu diria
que se você vai usar o serviço, né, de café, de Coastline Café lá dentro, o preço é um pouquinho maior do que em outros lugares, assim, ao redor. Mas se você não tem opção, dá para fazer um lanche bacana, pegar um snack e tudo bem, tá tudo certo. A água, eles têm aqueles filtros que você pode levar a sua garrafinha de água e encher lá dentro mesmo. Então, a água é permitido, só não é permitido levar comida. E tudo isso é fiscalizado na parte da entrada, até mesmo porque eles têm, né, o café que funciona durante todo o dia com a opção de snack de lanche, que é o Coastline Café, que é a marca do local. Bom, eu recomendo, toda vez que eu vou, que eu levo alguém para lá, eu sempre falo para levar uma mochila, porque a mochila é mais fácil. Você coloca a mochila nas costas, ali você tem a sua garrafinha de água, o seu telefone tá ali, e aí é bem tranquilo para você caminhar, porque você anda muito lá dentro, né? Então tem vários corredores que você anda, que você para. Então se você tá com a mochila nas costas, fica mais fácil você se locomover do que você levar uma bolsa de mão ou algo assim maior e mais pesado, eu não recomendo. Então levar o mínimo de coisas possíveis, principalmente a água para você se hidratar durante essas 2 ou 4 horas e até mesmo para você ficar mais tranquilo para tirar suas fotos, fazer suas filmagens. Bom, tem uma coisa muito interessante também, se você está visitando o Aquário de Atlanta no dia do seu aniversário, o seu ticket, o seu ingresso é free. Basta que você apresente um documento que identifique a sua idade. Pode ser um passaporte, pode ser uma identidade, algo que eles possam identificar que você faz aniversário naquele dia. É tanto que muita gente resolve comemorar o aniversário, tanto criança quanto adultos. Então reúne a família, reúne pequenos grupos de amigos e aí vão comemorar dentro do aquário e aí você ganha, né, de presente a sua própria entrada. O que eu queria falar também é que existe um ticket que ele é duplo para você conhecer as 2 atrações, tanto o Museu da Coca-Cola, que fica ali do lado, como também o Aquário da Geórgia. Então, se você compra os 2 ingressos, você paga $75, você tem direito às 2 atrações. Então, vale a pena do que você ir num dia só conhecer o Museu da Coca-Cola ou só conhecer o Aquário de Atlanta. Então vale a pena num dia só sair de casa cedinho, sair do seu hotel mais cedo e aí num dia você conhecer o Aquário da Geórgia. Você vai gastar aí de 2 a 4 horas e possivelmente umas 2 a 3 horas dentro do Museu da Coca-Cola. O tempo do museu é menor do que o do aquário, porque o aquário, como são atrações vivas, né? Então, você quer ver os dolphins, você quer ver as baleias, você quer ver os pinguins, então você acaba gastando um pouquinho mais de tempo, né? Dependendo de como eles estiverem se movendo lá dentro do aquário. Então é muito interessante. Eu gostaria de passar aqui a minha dica para quem está visitando, para quem nunca veio para Atlanta, se vier, não deixe de visitar o Aquário da Geórgia aqui na cidade de Atlanta, em Downtown. Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje.